Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que participa do nosso canal e tem tido paciência em nos assistir, tá bom? Hoje vamos falar de um assunto, estou posicionado aqui de outro ângulo, né? Eu estou na área de serviço, está um dia bonito, frio, 14 graus, você pode observar, ó, para mim é frio, né? Olha a minha cor. Ei, Glória! Pra mim tá frio, eu tô com uma blusa aqui embaixo, uma blusa de frio e o paletó por cima. Eu ainda estou sentindo frio nos braços. Tá entendendo? Mas vamos falar de um assunto importante, pertinente. Vamos conversar um pouco, tá bom? É uma pregação. O que eu estou passando aqui não é uma pregação. É um bate-papo para a gente compreender algumas coisas relacionadas a nós mesmos, a nós, a mim e a você. Você que consegue me assistir, você que está chegando pela primeira vez, tá certo? Eu, daqui uns dias também, quero passar aqui sobre versículos que muitos crentes não gostam de ouvir. Tem pavor de ouvir, não é pavor, medo. Eu fico irritado ao escutar esses versículos, né? Porque eles fazem mal, né? Mas hoje eu quero falar de um assunto importante. Vem comigo. Está registrado em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vem comigo. Ó, diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha o convite. Esse convite aqui, ele é uma assinatura que Jesus deu, né, garantindo para aquele a quem ele convidou, ou está convidando, que ele irá fazer isso aqui. Consegue entender? Continuando, verso 29. Tomai sobre vós, ó, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Quando ele fala vossa alma, é um particular individual de ser humano para de um trato com Deus para com o ser humano. Quando chega no verso 30, o que ele diz? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós lemos esse versículo, muitas das vezes, em muitas pregações, eu mesmo já preguei sobre isso, nós nos direcionamos às pessoas que não são crentes, certo? Nós nos direcionamos à pessoa que não aceitou Jesus, e é um tema importante para aqueles que não aceitou Jesus, porque às vezes a pessoa ela se encontra num estado crítico de sua vida, desiludida, sem esperança, oprimida pelos males, pelas desilusões, pelos problemas que surgem, pelas dificuldades, pelas insatisfações, cansado de lutar, pelejando sem rumo. Então a pessoa está cansada, a pessoa que está sem Jesus lá fora está cansada. Então esse tema é um tema importante para convidar alguém a aceitar Jesus como Salvador, porque é um convite que ele garante. Ele disse isso. Ele falou essas palavras, né? Hoje, no contexto atual, alguns teólogos estão até questionando algumas falas ali, tanto de Jesus, quanto de Paulo, quanto de outros apóstolos, não é verdade? Mas se você observar, os que criticam as palavras de Jesus ou dos apóstolos
são aqueles que vivem em prostituição, em adultério, em corrupção, no engano, na falsidade, na divisão, na contenda. São os que criticam as palavras de Jesus e as palavras de Paulo. Alguns teólogos, né? Sabichões, se acham inteligente, bem iluminado, se acham no direito de contestar uma fala de Jesus ou dos apóstolos. Mas você não vê lá na Bíblia os apóstolos, exceto Judas, vou falar dos 12 aqui, você não vê eles cometendo essa ignorância toda que os homens atuais têm cometido, que se dizem homem de Deus. Está entendendo? Então, quando Jesus disse sim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Jesus estava falando na casa de Israel lá. Não quer dizer que essa palavra seja unicamente para Israel. Não, vamos separar as coisas. Mas ele estava lá em Israel. Por quê? Israel conhecia a verdade. A nação de Israel conhecia a história. Conhecia o envolvimento de Deus com eles, com seus pais, seus antepassados. Agora Israel estava subjugado. As pessoas talvez não se aprofundam nesse contexto para tentar entender por que Israel foi subjugado por outra nação, mas por causa da sua incoerência, do seu pecado. Quando você lê no livro de Joel e outros livros mais, Malaquias e tudo mais, você observa que a nação israelita, desde o sacerdote até o último homem da ponta, estavam cometendo falhas grosseiras que culminou na invasão de um povo inimigo que os tomou, os dominou, os subjugou. Não tinha necessidade disso. Não tinha necessidade disso, né? Não tinha. Então, aí nós fazendo um parâmetro em cima dessa situação, nós temos que entender que há males que nos sobrevêm porque nós causamos. Voltando ao texto, Jesus chega no verso 30 e diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vamos comigo. Esses dias eu fiz a seguinte pergunta. Se Jesus disse que o jugo dele é suave e o seu fardo é leve, Jesus disse que Jesus disse que ele aliviaria a nossa opressão, né? E ele disse que nós encontraríamos descanso para a nossa alma. Olha o que ele falou, hein, eu vou aliviar vocês dos males que vocês estão passando. No verso 28, no mesmo verso 28, ele diz que ia nos aliviar das opressões que estava passando. No verso 29, ele diz que nele nós encontraríamos descanso para as nossas almas. E no verso 30 ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele estava falando, Jesus ele não viajou para fora das terras da Judéia. Porque para ele iniciar o seu ministério, durou ele 3 anos e meio, ele ficou ali dentro. 3 anos e meio, ele foi caçado, preso, maltratado, crucificado e morreu em morte de cruz. A missão de estender o evangelho de Cristo a outras nações, né, coube aos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, que falava outros idiomas. Paulo ele teve condições de ir a outras nações pelo fato dele ser um homem que tinha condições de falar vários idiomas.
Tá certo? Então, os outros apóstolos tiveram um papel muito importante, mas não puderam ir muito longe. Não porque eles não tinham condições espirituais, poder de Deus, unção, não, eles tinham. Mas Paulo, para entrar e sair em outras nações, ele foi um dos principais apóstolos que pregou no exterior, que abriu igreja no exterior, em Corinto, em outras nações, na Grécia. Ó, carta de Paulo aos Colossenses, grego. Carta de Paulo aos Filipenses, grego. Carta de Paulo a Corinto, grego. Às vezes você fala assim, poxa, por que Paulo ele abriu tanta igreja na Grécia? Aí você tem que voltar lá na história, você tem que explorar a história de momento que estava vendo lá. A Grécia era uma influência intelectual naquele tempo. Tá vendo como é que é gostoso você discorrer a Bíblia Sagrada? Há aqueles que vão discorrer a Bíblia Sagrada e fica procurando picuinha. Sendo que a essência do texto sagrado, ela nos leva a um nível muito mais elevado do que esse pensamento baixo demais que as pessoas têm. Eu estou aqui querendo fazer uma diferença seguinte: a pessoa que é simples de entendimento, ele está fora desse contexto de entendimento. Por quê? Porque o nível de entendimento lhe dará condições de entender até ali, e Deus iluminará a sua mente para entender o suficiente para ser salvo. Eu estou falando daqueles que se acham inteligentes demais, não exploram a leitura bíblica, não tentam entender a mensagem real que Deus está passando, criam confusões, criam atrito. Ao invés de somar para poder multiplicar o número daqueles que precisam entrar no céu, ele diminui. Porque com a sua ideia, com o seu pensamento, ele tira do caminho outras pessoas. Jesus disse assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu lhe faço a seguinte pergunta: por que as pessoas ainda estão vivendo no jugo anterior, no jugo do passado? Por que as pessoas, essa indagação que eu fiz há poucos dias, por que as pessoas cristãs que eu estou falando, elas acham que estão vivendo debaixo de um jugo pesado? Por que muitos filhos de Deus, crente, acham que a vida cristã é um fardo pesado? E que o jugo de Jesus é pesado? Por que elas pensam dessa forma? O segredo está na essência da palavra, na essência do sentimento cristão. A pessoa vive de maneira superficial. Vamos raciocinar um pouco, vamos voltar lá no Éden. Vamos voltar lá no Éden e pensar um pouco. Adão e Eva, o primeiro casal instituído por Deus, estão no jardim. Mas o inimigo de nossas almas já tinha sido expulso do céu. O diabo, aquele que entrou na serpente, incorporou na serpente, também estava passando por ali. Agora, quando Deus chega e fala: Adão, que negócio é esse que você fez aí? Eu não já tinha conversado com você, Adão, que você podia comer de todos os frutos que tinha no jardim, mas aquela árvore ali era uma árvore de justiça, para vocês lembrar do meu concerto com vocês, que eu fiz um concerto com vocês, para vocês obedecerem a minha ordenança. Eu não disse que vocês não poderiam tocar naquela árvore, nem comer dela, do fruto dela? Qual foi a resposta de Adão para Deus? Você consegue lembrar? Adão falou assim: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, quando você vai para a hermenêutica, quando você vai para a exegese, que é a interpretação de texto, e
e você faz uma comparação, você faz uma síntese da situação, do texto, da palavra que Adão falou. Senhor, é como se ele tivesse dito: Senhor, não fui eu, foi a mulher que você me deu, que o Senhor me deu. Automaticamente, se você converter isso numa clareza mais apurada, você vai perceber que Adão está dizendo assim: Senhor, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria pecado. Você está entendendo? Na hora de participar lá do bem bom com a mulher, viver com ela, dormir com ela, andar com ela, passear com ela, sorrir com ela, estar com ela, não tinha problema nenhum. Deus, não é verdade? Deus não era culpado de nada. Não. Deus não era culpado de nada. Deus, acho que era até louvado. Ah, que maravilha, que Deus colocou na minha vida uma mulher excelente, uma mulher que me ajuda, uma mulher que me agrada, uma mulher que me faz feliz, uma mulher que me deixa satisfeito. Na hora que os dois cometem infração, o que Adão faz? Tira o corpinho dele fora e fala: todo respeito, Adão. Tá certo? Com todo respeito. Não estou aqui criticando Adão. Eu estou aqui dizendo que Adão tira a sua responsabilidade fora e joga na Eva, na sua esposa. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, ou colocado essa mulher na minha vida, eu não teria pecado. Quando você pensa que o negócio está por ali mesmo, parou por ali, Deus chega para Eva: Eva, que é isso aí? Eva também não assume. Senhor, realmente o Senhor falou, o errado sou eu. Eu e meu esposo não deveríamos ter comido desse fruto, porque o Senhor nos orientou que não era para comer. Glória! Aí Eva disse: Senhor, foi a serpente. A serpente, naquela hora, ela foi amaldiçoada. Você olha lá no texto sagrado. A serpente foi amaldiçoada. A serpente, ela não andava rastejando. A partir daquele tempo, daquela maldição de Deus, a serpente passou a rastejar. Mas o diabo que entrou na serpente e falou como se fosse uma pessoa humana, falou para Eva e para Adão. Agora imagina bem, Eva e Adão lá, Adão e Eva, eles nunca tinham escutado um animal falar. Agora escuta a serpente falar. Para eles devia ser, né, algo que era normal, porque Deus criou todos os animais, aquele animal poderia falar. A serpente, ela representa aquelas pessoas que nos orientam a se revoltar contra Deus. A serpente, ela é aquele agente que nos convence ou convence o cristão a não ser um bom cristão. A serpente, ela representa aquele tipo de crente dentro da igreja que induz o outro crente a não orar, a não ser obediente, a não obedecer a palavra de Deus, a quebrar os preceitos divinos, a andar na contramão daquilo que a palavra de Deus diz. Quando a Bíblia diz fugir da prostituição, este agente diz: não tem problema. Quando a palavra de Deus diz fugir da vaidade, esse agente diz: não tem problema, estamos num tempo moderno. Enquanto muitas pessoas que estão lá fora estão ansiando em suas vidas em mudar de vida, muitos dos filhos de Deus que estão dentro da casa de Deus querem viver a vida daqueles que estão lá fora. Pode entender um negócio desse? Por isso que eu estou te falando. Jesus falou: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que as pessoas
ainda dentro da casa de Deus, tendo o nome escrito no rol de membro, por que elas ainda estão vivendo sobre o jugo do passado? O jugo pelo qual Jesus os tinha libertado, por que eles abraçaram esse jugo de novo? Você já percebeu que, em parte, muitos filhos de Deus, quando cometem um pecado ou uma falha, eles não assumem a falha? Eles arrumam um culpado para poder justificar suas falhas? Você já percebeu que muitos, quando erram ou estão fora dos preceitos divinos, ou não atendem às exigências da palavra de Deus ou dos preceitos divinos, para ser um cristão que vive num estado de obediência ao seu Criador? Você já percebeu que estas pessoas, elas trabalham de uma forma diferente, arrumando um culpado para o seu estado de vida? Isso é viver no jugo anterior, estando dentro da casa de Deus. Isso é viver num jugo anterior, mesmo estando servindo a Deus. A pessoa pode muito bem pregar, cantar, orar, participar dos trabalhos, mas a mente desse cristão, seja ele homem ou mulher, ou uma moça ou um rapaz, a mente dele não está alinhada com os preceitos. Estou aqui, mas não concordo. Estou aqui, mas eu sou contra. Então você já percebeu que a maioria querem arrumar um culpado? A igreja é culpada, o pastor ou o dirigente é culpado, a irmã do ciclo de oração é culpada, a moça colega de banco é culpada, o rapaz colega de banco é culpado, a criança é culpada, mas a pessoa nunca assume: o errado sou eu. Você está entendendo? Por isso nós estamos vivendo nesse estado de intransigência cristã. Por isso nós estamos vivendo nesse estado de batalha. E uma batalha que deveria ser travada contra o inimigo, e às vezes ela está sendo travada entre irmãos. Você está entendendo? Quando o apóstolo Paulo está finalizando a sua carta a Timóteo, na segunda epístola, na segunda carta a Timóteo, Paulo está falando, Paulo falou assim: ninguém me assistiu na minha defesa, só Lucas esteve comigo. Mas você sabe por que Lucas estava com Paulo? E outra, naquele tempo, as prisões não é igual às prisões de hoje, que o preso fica solto na cela, anda para lá e para cá, né? Alguns têm televisão, outros têm um radinho, outros têm telefone, não é verdade? E não, além de ser preso, enjaulado, preso numa cela, era colocado cadeias nas mãos, nas duas mãos e nos dois pés. E muitas cartas que Paulo precisou endereçar aos crentes, porque era Tito que escreveu muitas delas. Aliás, Tito não, Tércio que escreveu muitas cartas de Paulo, que Paulo teve que ditar porque ele não tinha condições para escrever. Então, em muitos casos, na carreira cristã, haverá momentos que ficaremos sozinhos, haverá momentos que nós não teremos apoio total, haverá momentos que nós seremos deixados de lado, excluídos. Nem um telefonema para perguntar se está tudo bem, bom dia meu amigo. Haverá esse momento. E Paulo viveu esse momento. E quem serve a Deus, ele precisa saber que num momento ou outro, por causa do Evangelho de Cristo, ele vai passar por uma situação como essa. Como ser humano, talvez a gente fique até um pouco triste. Talvez você quer o bem da pessoa, a pessoa está querendo o seu mal. Você quer o bem da pessoa, mas você ora pela pessoa, você jejua até pela pessoa, você tira umas horas ou uns dias de jejum pela pessoa, para Deus libertar essa pessoa e dar a ela a condição que ela precisa ter, mas a pessoa está contra você. Então, quando Jesus diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, quando nós aceitamos
aceitamos a condição de Cristo, nós somos libertos. Não passamos a viver sobre a nova expectativa de Cristo, de libertos do pecado, libertos da condição humana, das vaidades, dos vícios. E agora estamos vivendo uma vida de obediência a Deus para daqueles que querem ser salvos. Mas você já percebeu que muitos estão vivendo no jugo anterior ainda, voltaram depois de viverem um tempo sobre o aspecto espiritual, pessoa que vivia a essência espiritual, a essência de Deus, ou a presença de Deus, em que Deus tinha liberdade de chegar perto da pessoa, conversar com ela. Mas essa pessoa, ela preferiu, aceitou o jugo do diabo. Se está em pecado, não assume que errou, coloca a culpa em alguém. Volta às mesmas práticas antigas dos nossos ancestrais. Eu errei por causa disso. Mas nunca assume, não, errado fui eu deveria ter prestado atenção, eu deveria ter dado atenção, eu deveria ter ouvido o aconselhamento, eu deveria ter ouvido os meus irmãos me ajudarem, eu deveria ter tido um cuidado maior, mas eu não tive. Eu assumo a culpa, eu errei. Quando eu assumo esse estado, eu estou agora abrindo caminho para que Deus me revigore novamente, me restabeleça espiritualmente e coloque o seu jugo sobre mim de tal forma que eu vivo uma vida, mesmo estando aqui na terra, eu passo a viver uma vida de salvo. Aleluia. Mas não, quando eu coloco assim, não, fulano é isso. Quando eu fico colocando questões para as pessoas, quando eu fico arrumando um pretexto para justificar o meu pecado, a minha falha. Vem comigo aqui, tem alguma coisa que justifica um pecado de prostituição? De vaidade? De contenda, de divisão? De maledicência? A Bíblia diz no capítulo 5 de Eclesiastes que nossas palavras têm que ser poucas. Tem pessoas que falam demais e pecam só de falar. Não é só esses pecados que são pecado. Pecado de prostituição, de adultério, de fornicação. E se tem algum servo de Deus envolvido com isso, você precisa se consertar. Você está enganando a você mesmo e prejudicando muita gente. Tem que se libertar disso. Se tem algum... E outra coisa, aonde nós vivemos a essência do Espírito Santo, pode até haver esse tipo de coisa, mas ele será revelado. Aonde o Espírito Santo não tem mais espaço para participar, porque é indelicadeza, é uma indecência. Aí é muito comum você enxergar os pecados mais explorados que existem entre os humanos. Qual? Adultério, prostituição, fornicação, traição, corrupção, engano, iras, porfia, contendas. Todos esses tipos de comportamento ruim está permeado ali, porque o Espírito Santo, ele é o agente que ficou aqui quando Jesus partiu. Jesus falou assim, eu vou para o Pai, capítulo 14 de João, eu vou para o Pai e ele vos enviará um outro Consolador que ficará com vocês até que eu volte. Então nós estamos na dispensação da graça e o agente que está conosco é o Espírito Santo. Jesus veio, cumpriu a parte dele, voltou para o Pai e o Espírito Santo está agora nos conduzindo para nos entregar a Cristo, para sermos recebidos por Deus Pai. Então precisamos viver a essência de Cristo. Outra coisa, a igreja não é parlamento, a igreja não é Congresso Nacional, a igreja é a noiva de Cristo, que um dia será recebida no céu. A igreja, ela é intocável, ela é imaculada. Há pessoas no seio da igreja
que estão envolvidas nesses atos estranhos e não assumem o seu estado de vida. Quando nós assumimos nosso estado de vida, nós alcançamos a misericórdia de Deus, o perdão dos seus pecados, somos revigorados espiritualmente e sentimos a paz de Deus na nossa vida. Quando nós não assumimos, vivemos uma condição de medo constante, vivemos uma condição de quanto mais longe do seio cristão é melhor. Porque quando eu estou no meio cristão eu me sinto mal, eu passo mal, eu me sinto mal, não me sinto bem. E você já percebeu quando a pessoa assim, olha, estou indo na igreja, mas não estou me sentindo bem? Pode olhar que o mal está fazendo com que você não se sinta bem, porque aonde Deus está, qualquer um quer estar. Aonde Deus está, ninguém tem pressa de ir embora. Então, se Deus está no seio da igreja, se eu não me sinto bem, eu preciso pedir a Deus que me liberte desse mal, para que eu alcance a vida eterna, para que eu alcance um viver cristão pleno e eu tenha capacidade moral de assumir as minhas culpas, ao invés de colocar a culpa nas pessoas. E assim eu estarei vivendo debaixo do jugo de Jesus, que ele disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cuidado com a sua mente para não te enganar. Reconheça o seu estado, se apresente diante de Deus, peça perdão dos seus pecados e Deus te restabelecerá e você passará a viver uma vida plena, uma vida de salvação. Que Deus abençoe a sua vida e te dê a vitória que você precisa. Amém.